Oiê, voltei. Quinto vídeo do canal. Pensar que parece que foi ontem que eu tava nervosa de postar o primeiro. Estou orgulhosa de mim mesma. E esses dias eu tava pensando em tudo que ultimamente eu tenho feito pra melhorar minha autoestima. E eu pensei, nossa, isso daria um bom vídeo, porque, nossa, eu faço bastante coisa. E eu comecei a anotar durante a semana as coisinhas que eu ia lembrando e resolvi gravar. O que mais eleva a minha autoestima são coisas que eu faço que não são ligadas à aparência. E aí eu achei interessante vir compartilhar aqui. Eu vou compartilhar tudo, tá tudo misturado. Eu não sou uma pessoa com uma autoestima muito boa, é algo que eu preciso trabalhar pra melhorar, sabe? Eu acho que eu já comentei aqui que na escola eu não era uma boa aluna não, né? Então eu me sentia muito burrinha. Por muitos anos eu fiquei me sentindo muito burrinha, sabe? E eu me sentia também sem graça, sabe? Pô, não sou inteligente, não sou bonita, não tenho um dom. Ai, que sem graça. Mas é claro que no meio tempo a gente vai evoluindo, vai crescendo e eu aprendi que a autoestima não é algo que você nasce com ela, né? A autoestima é algo que você tem que construir, tem que fortalecer e aos pouquinhos e ela vai melhorando e ela vai aumentando. Então, uma das primeiras coisas que eu anotei aqui, que eu tô com o meu roteirinho para não esquecer de nada, é palavras de afirmação. No começo parece um pouco bobo, mas faz muita diferença. Não alimentar pensamentos negativos sobre si mesmo. Então, quando vinha um pensamento negativo, tava fazendo alguma coisa ali, não tava dando certo, não tava conseguindo, já vinha um pensamento, puxa, eu sou burra, por que eu não consigo? Por que eu não sou capaz? Por que eu sou lenta? Eu já tentava interromper esse pensamento e trocar por uma palavra gentil. No começo é um pouquinho difícil, nem sempre você consegue, mas com a prática, com o tempo, você tentando se perceber, prestar atenção nos seus pensamentos, você vai conseguindo prestar mais atenção e quebrar esse ciclo, né? Porque um pensamento negativo vai puxando o outro. E aí, no YouTube afora, existem muitas pessoas explicando melhor como você estar mais presente, né? Como que você consegue estar mais presente para prestar atenção em si mesmo. E é uma coisa que eu venho fazendo há muito tempo. Então, prestar atenção nos meus pensamentos, veio um pensamento negativo, já colocar palavras gentis ali para quebrar esse ciclo. Não, você é capaz sim, você consegue, é um processo. Outra coisa, também ligado a palavras de afirmação, é se olhar no espelho e falar com você mesma, falar coisas boas para você mesma. No começo também parece bobo, mas é muito poderoso. E é uma técnica, né? Na verdade, se você pesquisar por aí técnica do espelho, vai aparecer muita gente falando sobre isso. Sempre que eu lembro, eu tô ali falando comigo mesma, falando palavras boas. Você é capaz, você consegue, você é maravilhosa, parabéns por, né, a determinada conquista. Palavras boas, sempre palavras afirmativas e boas. Faz muita diferença com o passar do tempo. Outra coisa que aumenta muito minha autoestima é aprender coisas. O que eu comecei a fazer? No ChatGPT mesmo, eu pedi para ele me mandar uma lista de vários tópicos que eu poderia estudar em 15 minutos, coisas relevantes. Então, quem foi tal pessoa? O que é tal coisa? Quem inventou tal coisa? Eu tirava ali 15, 10 minutos, o tempo que desse, para estudar sobre aquilo. Algo bem resumido, sabe? Nada muito detalhado, nada muito aprofundado. Para eu ter uma noção do que era aquilo. Talvez eu nunca vá usar isso, mas eu estou construindo um repertório. Outra coisa, essa para mim é uma das mais tops. É aprender um novo idioma. Nossa, essa elevou a minha autoestima assim num novo patamar. Me sinto muito inteligente, tá? Bom, o idioma que eu aprendi sozinha foi o inglês. Eu não tenho ele perfeito ainda, mas se eu viajar eu consigo me virar, consigo assistir séries, consigo ler. Eu não posso tirar o mérito de que eu aprendi um idioma sozinha. Então, aprender um novo idioma entra para a lista da autoestima, tá? Se você ainda não tentou, tente, porque é uma sensação muito boa. E é muito louco, sabe? Porque era algo pra mim parecia impossível. Quando eu escutava inglês, eu ficava, gente, como que essas pessoas falam? Isso não é uma palavra. Elas estão balbuciando. Não existe uma palavra aí. Pra mim era impossível. E hoje eu sei, entendeu isso? O que eu percebi também, e eu percebi faz pouco tempo, é que fazer coisas que me desafiam,
Coisas difíceis elevam a minha autoestima também. Coisas que, claro, eu sei que vão ser boas pra mim depois. Por exemplo, eu acho que eu já citei aqui a vez que eu tentei vender bolo na rua. Eu me borrei inteira praticamente, mas eu fui. Depois eu fiquei me sentindo tão capaz, sabe? Minha autoestima foi lá em cima, minha confiança. Dar aula no centro espírita. Não sei se eu já comentei, mas eu dou aula num centro espírita, aula beneficente. Nunca na minha vida que eu imaginei fazer isso. Tipo, nunca imaginei. Nunca foi algo que eu quis, né? Quando eu era criança eu já quis ser professora. Mas, né, depois de adulta, nunca imaginei. Nossa, imagina falar em público. Deus me livre, dar aula, então ensinar alguém? Nossa, tá doido. Aí eu fui lá e fiz, porque eu sabia que isso ia me ajudar. Então eu aceitei o desafio, né? E eu me sinto tão confiante depois da aula. Eu penso, gente, eu dei aula. Aparentemente as pessoas entenderam. Eu montei o material, montei os slides, passei o que eu aprendi. Porque cada vez que a gente faz algo que exige coragem, a gente percebe que a gente é capaz. Exige coragem. A gente foi lá e fez, mesmo que não fosse perfeito, mas a gente percebe que a gente é capaz e isso aumenta muito a nossa confiança. Fazer exercício físico. Isso com certeza aumenta a autoconfiança. Eu não faço academia ainda, eu só corro. Eu acho que não é o suficiente, eu quero começar a fazer academia, voltar, né? Mas o pouco que eu faço de exercício, que é correr, eu me sinto muito bem. Porque eu sinto que eu estou em movimento, que eu estou fazendo algo pelo meu corpo, né? Não só pela aparência, porque influencia, a gente também quer, né? Ficar lá projeto verão, mas é pela saúde. Então eu estou mais saudável, eu estou ativa, eu estou em movimento, é muito bom para a cabeça também. Então fazer exercício físico com certeza aumenta a autoestima. Outro ponto, que é a alimentação. Nossa, pra mim, eu acho que a alimentação tem tudo a ver com autoestima. Vou ser sincera que no momento a minha alimentação não tá muito boa. E eu acho que isso é uma das coisas que tá influenciando. Não tô muito feliz comigo mesma, sabe? Eu me sinto intoxicada, sabe? Tanto doce que eu como, de tanta porcaria, eu me sinto intoxicada. Porque eu lembro, né, um tempo atrás, quando eu estava super focada, né? A gente sempre tem esses períodos, né? Nossa, eu estava super focada. Se deixasse, eu ia pra academia todo dia. A alimentação maravilhosa. Eu me sentia tão bem, eu lembro disso. Como eu me sentia bem, como eu me sentia leve, sabe? Assim, bem-humorada. Enfim, quero voltar pra minha versão de alimentação saudável, porque é algo que fazia muita diferença na minha autoestima. Não invisto tanto em maquiagem. Eu gosto do skincare. Então, também não é uma rotina muito extensa, é bem simples, mas quando achei produtos que deram certo na minha pele e eu vi uma melhora da minha pele, nossa, minha autoestima melhorou com certeza. A leitura definitivamente aumenta minha autoestima. Não me considero uma pessoa super inteligente, super leitora, nossa, mas eu me esforço para ler. Não tem opção, entendeu? Eu vou ler. E é isso. É tão bom você superar, né, suas metas. Você coloca lá uma metinha e ultrapassa a meta, é bom demais. Livros de autoajuda também. Eu sei que livros de autoajuda nem todo mundo gosta, divide opiniões, mas assim, tem livros e livros. Tem livros que são bons, livros que não são tão bons. Tem pessoas e pessoas também, né? Cada um com seu gosto. Eu adoro livro de autoajuda. Mesmo que eu não esteja precisando daquela ajuda. Agora, como um último item, mas não menos importante, minha autoestima também depende de quem eu sou por dentro. Quem eu sou quando ninguém tá olhando. E todo dia, quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu gosto de pensar se eu fui uma boa pessoa pra mim, uma boa pessoa pros outros. E eu não digo de ser perfeita, que santo ninguém é, mas de viver de acordo com os valores que eu mesma determino pra minha vida. Então, pra mim é muito importante tentar agir com honestidade, tentar olhar para o próximo com mais empatia, de ficar feliz genuinamente pela conquista dos outros, tanto daqueles que te cercam como daqueles mais distantes, né? De não alimentar ódio, briga, fofoca, de não desejar o mal pra ninguém, de tentar entender as emoções que eu tô sentindo, de tentar observar e não apenas reagir a essas emoções por impulso. E claro que eu nem sempre consigo, mas é uma tentativa que eu sempre tô fazendo. E pra mim a autoestima também nasce daí, sabe? Nasce da confiança de saber que eu estou tentando ser uma pessoa melhor, estou tentando viver de acordo com valores que eu mesma coloco pra mim. E hoje eu vejo a autoestima de uma forma diferente. Então não é só me olhar no espelho e me sentir bonita. Faz parte, mas não é só isso.
Então, é cuidar da minha cabeça, da minha saúde, da minha alimentação, é fazer as coisas que me dão medo, se for pra me fortalecer, cuidar das minhas emoções, da forma como eu trato as pessoas, da forma como eu trato a mim mesma, cuidar da minha aparência e principalmente do meu caráter. É importante a gente ir trabalhando em nós mesmos, né? Sempre, a gente às vezes tá sempre na correria, mas tirar 5 minutinhos que seja do dia para trabalhar em você mesmo, fazer algo por você, para melhorar sua confiança, sua autoestima, com certeza vale muito a pena, porque é algo que fica, né? É algo que vai ficar e que vai melhorar a sua vida a longo prazo. Bom, é isso. Espero que possa ter dado aí boas ideias para alguém. Obrigada por ter assistido mais um relato. E até a próxima.